Tudo certo com vocês aí? Muito feliz de poder estar aqui. Agradecer aos pastores pelo convite. A gente esteve junto lá também na minha cidade, pelo Gustavo, pela Jo, pela recepção aí, né? Os meninos aí, o Lucas, Divino, estiveram com a gente lá também. Vocês estão convidados para estar. Depois vocês trocam ideia com eles aí. Eles estiveram no nosso acampamento. Quem sabe no ano que vem outros aí possam estar com a gente lá. Vai ser uma alegria receber vocês. Tá bom? Bom, eu queria, nesse tempo aí que a gente vai ter, eu queria poder refletir com vocês um pouquinho a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina. Talvez alguns aqui já tenham tido a experiência de caminhar com Jesus, de aprender muito, ou durante muito tempo, a respeito das grandes verdades que a Bíblia tem. Talvez para você algo completamente novo. Talvez você está tendo a oportunidade agora há pouco tempo de começar a estudar a Bíblia. Quem sabe hoje é a sua primeira oportunidade de abrir a Bíblia, ler a Bíblia. Então saiba que seja você que já aprendeu muito, ou você que está tendo a primeira oportunidade, tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração, quer te ensinar algo valioso a respeito da Bíblia. Tá bom? Bom, eu queria começar dizendo para você que há coisas na vida das quais nós precisamos apenas de inteligência para aceitar e acreditar. Mas há outras que nós precisamos de fé. Você sabe bem disso, eu não precisaria dar exemplos, mas eu vou dar exemplos. Eu tenho um microfone na mão, se eu soltar ele, você precisa de inteligência ou de fé para acreditar que ele vai cair no chão? Inteligência. Muito bem. Eu tenho um copo aqui com água. Se eu chacoalhar esse copo, tem água aqui mesmo, ó. Não tem problema não, né? Molhar um pouquinho? Vou fazer isso várias vezes, não tem mesmo? Então tá bom. Você precisa de inteligência ou de fé para acreditar que se eu chacoalhar, vai cair água? Inteligência. Muito bem. Você precisa de inteligência ou de fé para acreditar que se eu plantar um pé de laranja, vai dar laranja e não vai dar limão? De inteligência ou de fé? Inteligência. Pode falar alto, gente, sem medo. Você precisa de inteligência ou de fé para acreditar que se eu plantar manga, não vai dar, ou melhor, se eu plantar manga, vai dar manga e não vai dar limão. Você precisa de inteligência ou de fé? Inteligência. Muito bem. Esse povo é inteligente demais. Você precisa de inteligência ou de fé para acreditar que assim como uma árvore que tem os seus frutos, o ser humano, ele produz aquilo que tem dentro dele. Se ele tem amor, ele produz amor. Se ele tem ódio, ele produz ódio. Você precisa de inteligência ou de fé para acreditar nisso? Olha só, você precisa de inteligência ou de fé para acreditar que o ser humano dá aquilo que ele tem? Olha, vou até tomar uma água. Você precisa de fé ou apenas de inteligência? Inteligência. O ser humano dá daquilo que tem, não é verdade? Eu não estou me referindo a, obviamente, situações onde as pessoas podem ser hipócritas, falsas, né? Isso a pessoa faz por um determinado tempo. Mas o ser humano dá daquilo que ele tem, assim como uma árvore. A gente só precisa de inteligência para acreditar nisso. Pensando ainda nisso, e observando um pouco sobre esse ser humano, sobre a humanidade, mas sem ir muito longe, pensando um pouco na gente mesmo, pensando nos nossos relacionamentos, e não estou dizendo nos nossos relacionamentos com os inimigos, se é que você tem inimigos, espero que não, mas pensando nos nossos relacionamentos, as pessoas que nós convivemos,
olhando para tantas situações das quais nós muitas vezes agimos com inveja, com ciúmes, com rancor, com ódio, com intolerância. Agimos de forma rude, ríspida, bruta. Não estou falando do desconhecido, tá? Estou falando sobre aqueles que nós mais amamos. E ainda assim, muitas vezes, nos pegamos agindo dessa maneira com eles. Estou falando sobre amigos, sobre pessoas que nós convivemos, nos lugares que nós frequentamos, na escola, na igreja, tal. Estou falando de família. Sabe quando você que estuda ainda, eu já estudei também, eu já saí da escola tem um tempinho, mas eu lembro, eu não sei se mudou as coisas, mas na minha época, quando eu estudava, você fala mal de qualquer um, mas você não fala mal da minha mãe. Se falar mal da minha mãe, nós vamos resolver lá fora. Mas a gente chega em casa e trata a mãe como se fosse um cachorro. A mãe que a gente briga, né, no portão da escola, porque ninguém fala nada da minha mãe. A gente trata a mãe mal. Olhando para essa humanidade, para esse ser humano que produz aquilo que tem dentro como uma árvore, me parece que, olhando para nós, para o nosso coração, para este ser humano que a gente conhece bem, que produz tanto ódio, tanta raiva, intolerância e tantas outras coisas que não tem a ver simplesmente com temperamento, mas com escolhas erradas, caminhos errados. Se a gente é como uma árvore que produz aquilo que tem, a gente precisa de inteligência e de fé para acreditar que a gente é pecador. Apenas inteligência, né? A gente se conhece. A gente não precisa receber um anjo, uma voz do além, para dizer assim: você é pecador. A gente só precisa de inteligência e um pouco de humildade, é verdade, para a gente olhar para os nossos atos. E eu não estou dizendo que você é essa pessoa o tempo todo, tá? Mas a gente só precisa de um pouco de humildade, de inteligência para dizer: eu sou pecador. Porque a Bíblia vai dizer que esses frutos de rebeldia, de intolerância, de raiva, a Bíblia vai chamar isso de pecado. E quem é que produz pecado? Pecador. O que o ladrão faz? Rouba. O que o assassino faz? Mata. Não é? O que o pecador faz? Peca. A gente não precisa de fé, simplesmente de inteligência, para acreditar, afirmar que nós somos pecadores. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Se eu te disser que Deus existe, você precisa de inteligência ou de fé para acreditar? Fé. Muito bem. Alguém mais corajoso aí, falou mais alto. Fé. Precisa de fé. Mas seria, alguém vai dizer, nossa, mas seria uma falta de inteligência não acreditar em Deus. É verdade, mas tem outros que vão dizer assim, é uma burrice acreditar em Deus. Então, a gente precisa de fé. E se eu disser para você que Deus não apenas existe, mas Ele nos ama, você precisa de inteligência ou de fé? Fé. Muito bem. E se eu disser para você que Deus não apenas existe, e não apenas Ele ama o ser humano, mas Ele ama este ser humano pecador. Ou seja, Ele existe, Ele tem amor para dar, e Ele tem amor para dar para quem não merece.
Porque quando nós pecamos, antes de ser um pecado contra o nosso amigo, nosso pai, mãe, irmão, marido, professor, colega, antes de ser um pecado contra qualquer um, é um pecado contra Deus. A gente precisa de inteligência ou de fé, de muita fé, para acreditar que existe Deus, que Ele tem amor para dar, e que Ele dá amor para quem não merece, ou seja, dá amor para pecador. Nós precisamos de inteligência ou de fé? Fé. Muito bem, então saiba de uma coisa, a gente acabou de aprender, ou de lembrar, duas verdades que existem na Bíblia, talvez duas das maiores verdades que existem na Bíblia, e a gente chegou junto a uma conclusão. Uma delas eu preciso de inteligência, a outra eu preciso de fé. Isso está lá em Romanos capítulo 5, verso 20. Esse versículo, metade do versículo na verdade, ele resume as duas maiores verdades da Bíblia. Olha só o que ele vai dizer, você pode ler comigo? Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Vamos de novo, mais forte, todo mundo? Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Muito bem, olha só o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Fala a respeito de duas coisas. Fala sobre o pecado, que nós sabemos muito bem, e fala sobre a graça, que é aquilo que a gente acabou de falar aqui, não foi? Não, nós falamos sobre o amor. Não, mas nós falamos sobre o amor a quem não merece. A Bíblia chama isso de graça. É um presente de Deus que nós não merecíamos receber. Por que nós não merecíamos? Porque nós somos pecadores e nós pecamos contra Ele. Então a Bíblia chama o amor de Deus a nós que não merecemos, chama isso de graça. A Bíblia está nos ensinando que aonde aumenta o pecado, aonde há pecado, há também graça de Deus. E olha só, a Bíblia fala sobre um pecado que aumenta. É muito curioso isso, porque a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mais inteligente, não é verdade? Por isso que você tem capacidade de responder essas perguntas que eu fiz aqui e muitas outras, extremamente complexas. Porque a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo, a gente vai se tornando pessoas mais cultas, mais inteligentes. Mas é impressionante, apesar disso, o nosso pecado parece aumentar também. Não era para ser, a gente se tornou mais inteligente, era para o nosso pecado diminuir. Mas olha que coisa, a gente chega na adolescência e a gente começa a fazer escolhas que destroem a nossa vida, que destroem a vida das pessoas que convivem conosco. A gente começa a fazer escolhas que colocam em risco a nossa vocação, os nossos estudos, a nossa profissão, o nosso futuro. A gente faz escolhas que prejudicam o nosso corpo, a nossa sexualidade. A gente cresce mais, a gente começa a sair da juventude, começa a sair da adolescência, entra na juventude, a gente vai se tornando mais inteligente, mais culto, tem mais conhecimento, mas o pecado parece aumentar, e a gente vai, o pecado que deveria diminuir, parece que aumenta. Mas olha só, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A Bíblia está nos ensinando que essas duas verdades fazem parte da nossa vida, mas uma é superior à outra. Sim, você é pecador, mas há um Deus que te ama, apesar de você ser pecador, e essa graça dele é maior que o seu pecado. Mas vamos entender essas duas coisas, vamos entender bem essas duas coisas, o pecado e a graça. Você já sabe que a graça é igual ao amor de Deus aos pecadores, aqueles que não merecem, e isso é graça, certo? Vamos entender melhor isso. Eu vou pegar de novo aqui meu copo de água, e eu preciso fazer uma pergunta de novo para vocês, lembrando que eu tenho um copo de água aqui na mão, tá?
Se eu chacoalhar esse copo, e a água cair do copo, e eu te perguntar, por que caiu essa água? O que você me responderia? Por quê? Porque eu balancei. Bom, essa é uma resposta muito boa. Muito boa. Seria a resposta que eu daria também. Mas não é a melhor resposta. Caiu água do copo. Porque tinha água no copo. Porque se tivesse café, eu poderia balançar a noite inteira, esvaziar esse copo, e não cairia água. Saiba que assim somos nós. Nós somos chacoalhados também. As pessoas nos chacoalham, as circunstâncias nos chacoalham. A gente é chacoalhado em casa, porque a nossa mãe às vezes é incompreensiva. A gente é chacoalhado em casa, porque às vezes a gente tem um irmão mais novo, irritante. Tem alguém que é irmão mais novo, que está aqui, o irmão mais novo inclusive? Tem alguém? Olha lá. Lá na nossa igreja era o seguinte, quando a galera chegava na adolescência, sempre tinha o mais velho, né? O mais novo demorava um pouco para ir, porque o mais velho contava um monte de mentira em casa. O pai, não pode ir com essa idade, não, já falou que é só porque não queria que o irmão chegasse na igreja. O irmão mais novo nos chacoalha, mas o irmão mais velho também nos chacoalha. Chacoalha. O que é chacoalhar? É nos incomodar, nos tirar do nosso sossego. Mano, estou de boa aqui, me deixa. Mãe, é de boa, mãe, a galera tudo lá, não vai ter problema nenhum. Não vai, falei, não vai, acabou. A gente é chacoalhado o tempo todo, a gente é chacoalhado na escola, com bullying, com preconceito, com racismo. A gente é chacoalhado o tempo todo, Mas principalmente em casa, né, gente? Porque fora de casa, a gente é chacoalhado e às vezes a gente se controla, a gente fecha a tampa do copo, sabe? As pessoas nos chacoalham, mas a gente deixa bem fechadinha a tampa, mas em casa não tem jeito. Porque em casa é todo dia. E as pessoas nos chacoalham. E quando chacoalham, sai algo de nós. E nós dizemos, saiu porque você me chacoalhou. Não. Saiu porque era isso que tinha dentro de você. Porque quando você explode em raiva, quando você é intolerante, quando você peca, a culpa não é do outro. Tudo bem que às vezes o outro torna as coisas um pouquinho mais difíceis, mas o que sai de nós é aquilo que está dentro de nós. Talvez a gente pense assim, talvez quando você está chegando aqui, você é novo aqui, eu não consigo dar exemplos a não ser a família do Gustavo, que é a única que eu conheço, tá bom? Então vou dar só exemplo de vocês, tá bom? Talvez você chega e fala assim, mano, é fácil aí pro Lucas aí, mano. O Lucas acabou de chegar ali, estava conversando com o João aí sobre ler a Bíblia inteira e tal. Mano, pro Lucas é fácil, mano. O pai dele está aqui, a mãe dele está aqui, os caras são da igreja. Eu ia ver que se fosse lá na minha casa, é fácil para ele obedecer a Deus. E não é, tá? Não é. Mas a gente acha que é. Mas o que a gente acha não importa. O que importa aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente achar que a gente não consegue, que a gente não pode, por causa do outro. A gente sempre quer colocar a culpa em alguém. Tem um ditado que diz, né? Se a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Então, se eu tenho caminhado distante do Senhor, se eu tenho estragado a minha vida, se eu tenho estragado a minha adolescência, se eu tenho estragado o meu corpo, a minha sexualidade, se eu tenho caminhado longe do Senhor, distante do Senhor, eu sei, talvez eu nunca tenha vindo para uma igreja, talvez eu nunca tenha ouvido a palavra, mas eu sei que eu estou andando em caminhos errados. E você sabe, a Bíblia diz isso, que Deus colocou a lei dele no nosso coração. Você sabe que está andando em caminhos errados, mas talvez até hoje você tenha dado desculpas.
para os seus erros, e você julga que você não tem errado tanto assim, afinal de contas, olha a minha casa, afinal de contas, olha onde eu nasci, afinal de contas, olha a minha história, e a gente começa a colocar a culpa em um monte de pessoas, para justificar os nossos pecados, as nossas escolhas erradas. Em outras palavras, a gente está dizendo que a água está caindo aqui porque estão me chacoalhando, porque me chacoalharam, porque talvez você coloca a responsabilidade dos seus pecados não em algo que estão te chacoalhando hoje, mas que te chacoalharam lá no passado, traumas que você carrega, sobre situações que você viveu, talvez lá na sua infância, e que eu não estou menosprezando, não estou dizendo que elas são pequenas. O Gustavo falou aqui, eu trabalho com adolescentes há 15 anos, pode ter certeza, eu já ouvi de tudo, mas também saiba de uma coisa, eu já vi duas pessoas passarem por situações muito semelhantes, porque nunca é igual, mas muito semelhantes, como um abuso, por exemplo, e ver uma pessoa trilhando um caminho com Deus, um caminho de crescimento profissional, intelectual, espiritual, emocional, e a outra pessoa que passou algo semelhante, paralisada, sem alegria, sem ânimo, sem perspectiva de futuro, sem vida com Deus. E a gente conversa, o que diz? Me chacoalhar. A gente precisa ter a inteligência e a humildade de reconhecer e aceitar. Somos pecadores e a culpa é minha, de mais ninguém, é minha. Isso é um pecado, mas eu preciso falar com você a respeito da graça. E eu não poderia explicar a graça para você usando a mesma dinâmica, porque senão eu ia estragar isso aqui tudo. Se bem que essas velas aqui, elas não são verdadeiras, né? Mas mesmo assim eu estragaria alguma coisa. Então eu vou explicar a graça com você. Você imagina que está aqui, mas não está. Então eu trouxe a graça aqui. Pode pôr. Vai chegar. Pode dar o play. Não precisa do som não. Pode deixar só. Essa é a graça. Que inclusive vocês estão, pelo menos metaforicamente, mais perto dela do que eu. Porque quando eu preciso ir ver essa graça aqui, eu passo por aqui. Vocês estão pertinho, né? A gente vai para Ubatuba, a gente tem que passar por aqui. Onde abundou o pecado? Onde aumentou o pecado? Transbordou a graça. Sabe o que significa isso? Esses são os nossos pecados. Essa é a graça de Deus. Eu queria dar um exemplo para você que fosse mais bonito, mas não veio na minha mente. Eu vou dar um que é bem ruim, tá? Bem ruim, mas é o melhor que me veio na mente. Quando você vai na piscina, você faz xixi na água?
Tirando o Gustavo, é Gustavo, né? Tirando o Gustavo, você faz xixi na água? Na teoria, vamos pensar na teoria, tá? Você não faz. Você não faz xixi na água. Não é não? Você não faz. Pelo menos não deveria. E se faz, não assume. Não é não? Você não faz por quê? Você não faz porque, olha, por mais que você vá urinar ali uns... Quanto que a gente urina aí? Uns 100 ml aí, uns 200 ml? A piscina tem alguns litros de água. É muito mais. Mas não é infinitamente mais. Então, se você urinar na piscina, isso faz diferença. Agora, vocês que estão aí perto do mar, que entendem mais do mar do que eu, que sou mineiro, você faz xixi no mar? Você faz. A não ser que você seja muito fresco. Eu vou lá fazer xixi. Não é possível, né? Você faz. E tem problema? Não tem. Eu acho que não tem. Eu sou mineiro, mas nunca vi alguém falando que é proibido fazer xixi no mar. Nunca ouvi falar isso. Não é. Você não é proibido. Você sabe por quê? Porque o seu xixi... Eu falo que eu precisava de um exemplo melhor, mas é o que eu tenho por enquanto, tá bom? O seu xixi é indiferente perto da imensidão do mar. Saiba que é assim o amor de Deus pela sua vida. Mano, presta atenção aqui. Eu não vim aqui simplesmente lembrar você dos seus pecados, porque talvez você se lembre muito bem deles. Eu vim aqui te dizer que a graça de Deus é maior que os seus pecados. E não importa qual seja ele. Cara, você não sabe qual é o meu pecado. Se você soubesse, você não diria isso. Não há nenhum pecado que seja mais forte que o amor de Deus pela sua vida. A Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor por nós, tendo Ele mesmo vindo à terra, se encarnado, feito homem e se entregado numa cruz por mim e por você, pecadores que não merecem, que nunca mereceram, que jamais vão merecer. Ele fez isso por nós, por amor. Não há nenhum pecado que você tenha cometido que é mais forte, mais poderoso do que a graça de Deus pela sua vida. E você precisa entender isso hoje. Você precisa entender que o seu pecado é sim importante. Ele não é pequeno, porque se fosse pequeno, Deus não se encarnaria, não se faria homem para morrer numa cruz por você. O seu pecado não é indiferente, o seu pecado não é pequeno, ele é grande, ele é gravíssimo. Mas perto da graça de Deus, ele é como gotas no mar. Porque o amor de Deus cobre todos os nossos pecados. E você precisa crer nisso hoje, que o Senhor tem perdão para a sua vida. E olha, eu preciso ser bem prático com você, porque talvez na sua fé, a gente precisa ter só um pouquinho de fé, sabe, gente? Mas uma fé no lugar certo. Mas talvez a sua fé ainda esteja tão pequena, tão pequena, tão pequena, que você fala assim: cara, eu acredito nisso. O Senhor está falando no meu coração e Ele está me fazendo crer que de fato Ele perdoa todos os meus pecados, mas todos, vírgula, esse de fato é muito difícil. Então deixa eu ser bem prático com você. Eu quero te dar um conselho, tá bom? Sabe esse que você não consegue pela sua fé, ouvindo, não eu, mas o Senhor falando com você? Sabe esse pecado que você fala assim: não, esse não posso ser perdoado desse? Sabe esse pecado? Sai daqui hoje. Encontre um discípulo de Jesus. Não espere amanhã não. Hoje mesmo.
Procure alguém que você sabe que está aqui, que ama Jesus. Chama ele no canto e fala: eu preciso contar para você um pecado. Porque talvez a gente ache que ninguém sabe, que é grande demais. Conte para alguém. Conte para alguém que ame ao Jesus. Porque eu tenho certeza que essa pessoa que ama Jesus vai dizer: você se arrependeu? Então saiba, a graça de Deus cobriu o seu pecado e te perdoou. Peça um abraço a essa pessoa. Sabe por quê? Porque esse abraço que você vai receber é o abraço de Deus por você. Porque é isso que Deus está fazendo hoje. Talvez você tenha um pouquinho mais de fé, você não precisa materializar isso conversando com uma pessoa, ainda que seja bom conversar. Saiba que o Senhor hoje, nessa noite, está te abraçando, dizendo assim: eu te perdoei por causa de Cristo Jesus. Na cruz Ele pagou todos os seus pecados. E por mais grave que Ele seja, o meu amor por você é muito maior. Então creia que você é perdoado. Eu quero encerrar, eu quero dizer mais uma coisa ainda para você a respeito dessa graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela não apenas transborda sobre nós, perdoando os nossos pecados, mas essa graça de Deus transborda sobre nós e nos inunda. A gente se torna cheio dessa água. Jesus teve um encontro uma vez, Jesus teve vários encontros, vários que são registrados na Bíblia. Você precisa aprender de Jesus, precisa ler esses encontros. Todos os encontros nos ensinam muito. Mas ele tem um encontro com uma mulher samaritana na beira de um poço. E nesse encontro, Jesus pede àquela mulher que desse a ele de beber. E aquela mulher fica pasma ali, dizendo: você é um judeu, eu sou uma samaritana. Os nossos povos nem se dão bem, e você não tem nem uma vasilha, um cântaro, e você pede de beber a mim. E Jesus vai dizer para ela: essa água você volta a ter sede, mas se você tomar da água que eu te der, você jamais terá sede. Pelo contrário, fluirá de você rios de água viva. Sabe o que Jesus está falando? Que essa graça dele que vem sobre nós, perdoando os nossos pecados, ela nos invade, ela entra em nós. O nome disso é o Espírito de Jesus que habita em nós. E essa graça nos enche, porque Jesus não apenas veio para nos perdoar os pecados, para que a gente continuasse pecando, e Ele perdoando, não. Jesus veio para que essa graça, além de nos perdoar, para que essa graça nos transforme, nos faça uma nova pessoa. Sabe, eu sei que você sabe que a culpa é sua, que isso aqui está caindo, que a culpa é sua. Você precisa saber nessa noite que Jesus não apenas veio para que esses pecados seus fossem perdoados, mas para que daqui não saísse mais, porque Ele transforma você. Ele é capaz de fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Ele é capaz de fazer de você um novo adolescente, uma nova jovem, um novo jovem. Alguém que agora produz algo que tem a ver com um novo coração, transformado por Deus. Alguém que agora é capaz de, mesmo na mesma casa, com as mesmas pessoas, com os mesmos conflitos, produzir algo novo. A graça de Deus é capaz de nos transformar, para que mesmo a gente estudando na mesma escola, recebendo os mesmos convites, sofrendo as mesmas tentações, fazer escolhas novas que glorificam a Deus e que nos fazem bem para o nosso corpo, bem para a nossa vida, bem para o nosso futuro. A graça de Deus nos transforma para que a gente possa passar a transbordar também, não mais pecado, mas transbordar aquilo que Deus transborda em nós. Às vezes escapa pecado,
gente continua pecando, mas a gente já sabe que a graça dele vai nos perdoar. Mas agora, cheios da graça de Deus, a gente passa a transbordar aquilo que nós recebemos de Deus. A gente está cheio do amor de Deus que nos perdoou. Cara, se Deus me perdoou, como eu não posso perdoar o meu pai? Que talvez eu carrego mágoas há anos. Como eu não posso perdoar minha mãe se o Senhor me perdoou? Como eu não posso tratar diferente o meu irmão, o meu amigo, o meu colega, os meus pais, se o Senhor tem me tratado com amor sem eu merecer? Eu passo a transbordar também, mas transbordar daquilo que agora eu sou cheio. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Tudo começa com um passo de humildade e inteligência. Eu sou o pecador, sou responsável pelos meus atos, eu não posso colocar a culpa em mais ninguém, eu sou o culpado. Mas com um passo de fé, existe um Deus que me ama, mesmo sendo pecador. E este Deus que me ama, nessa noite, Ele me chama a confessar os meus pecados, a reconhecer os meus pecados, mas a receber da sua graça que me perdoa e me transforma. Quero orar com você. Vou chamar o pessoal do louvor aqui de novo. Queria que a gente cantasse aquela música como esse nome é. Tem uma frase dela que diz assim, eu anotei aqui para não esquecer. Diz assim: amor maior que o meu pecado. Amor maior que o meu pecado. O seu pecado é grande, mas perto do amor de Deus são gotas num oceano. O Senhor quer nessa noite perdoar os seus pecados e quer começar uma transformação na sua vida. Basta você dar um passo de humildade e inteligência, reconhecer quem você é, mas um passo de fé, dizer: Senhor, como eu preciso do Senhor, como eu preciso do teu amor sobre a minha vida, me perdoando e me transformando. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, depois a gente vai cantar. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou na cruz, quando se entregou por nós, e o Senhor continua nos amando diariamente, com tantas provas, de tantas maneiras, mas nós, Pai, nessa noite, nós queremos te agradecer pela prova de amor do Senhor em nos trazer aqui. Como nós precisávamos, Deus, estar aqui. Como nós precisávamos ser lembrados do quão pecador nós somos. Quantas vezes, Deus, nós olhamos para ladrões, para assassinos, para corruptos, falamos e julgamos o quanto eles são pecadores, mas nos esquecemos do nosso próprio pecado. Do pecado que cometemos, não com desconhecidos, muito mais com eles, mas com pecados que cometemos dentro da nossa própria casa, que simplesmente são a prova do quão pecador nós somos. Obrigado, Deus, porque nós precisávamos estar aqui para sermos lembrados disso, mas obrigado, Deus, porque nessa noite o Senhor não apenas nos lembrou disso, mas o Senhor nos ensinou. Talvez para alguns o Senhor recordou que o teu amor é maior do que todos os nossos pecados, que a tua graça transborda sobre os nossos pecados, trazendo perdão, trazendo transformação, trazendo nova vida. E Pai, nessa noite nós queremos entregar o nosso coração para o Senhor. Nós queremos dizer: sim, Deus, eu sou este pecador que carece, que
precisa desesperadamente de perdão por tudo que eu fiz, por todos os caminhos que eu trilhei, por todas as escolhas que eu tomei. Eu preciso, Deus, do teu perdão, mas mais do que isso, eu preciso de transformação. Eu não posso continuar sendo o mesmo, eu não posso continuar com o mesmo coração, trilhando os mesmos caminhos. Senhor, que a tua graça, que o teu amor transborde sobre a minha vida. Nessa noite eu entrego o meu coração para tudo aquilo que o Senhor pode fazer, e só o Senhor, porque talvez eu já tentei de tantas outras formas, encontrar alívio, encontrar paz, encontrar direção, mas até hoje eu não consegui. Eu preciso do Senhor, e nessa noite, pela fé, eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoe os meus pecados, faça de mim uma nova pessoa, transborde do teu amor em mim, no meu coração, porque eu preciso ir para minha casa, e eu preciso transbordar desse amor lá. Eu preciso. Transforma a minha vida e faça de mim alguém usado pelo Senhor para transformar outras pessoas. Mude a minha história, para que a partir de mim o Senhor mude a história dos meus pais, de amigos, meu grupo de amigos. Eu me rendo e entrego meu nome, a minha vida ao Senhor, Pai. E nesse momento, eu quero te louvar. Eu quero te louvar porque o teu nome de fato é lindo. Mas agora eu entendo ainda mais a beleza que há no seu nome. Porque foi por Jesus e somente por Ele que a tua graça chegou até mim. É por causa de Jesus que nessa noite eu saio daqui com a página da minha vida em branco, apagados os meus pecados, e com a oportunidade de recomeçar, de reescrever a minha história. Foi por causa de Jesus. Olha quão lindo, maravilhoso esse nome é. E é no nome dele que nós oramos. Amém.